Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos continuar aqui com a nossa programação da semana, trazendo aqui debates, conversas e debater temas aí de extrema relevância, né, para a luta, né, dos trabalhadores e também a luta aí da população no geral. Conforme acho que todo mundo sabe, pôde acompanhar aqui o Mesa de Debates na semana passada, fez uma semana falando aí das manifestações de junho. Foi uma semana aí bastante rica, mas a gente avalia que o debate aí tem que continuar. E nada mais do que justo, é necessário ouvir aí pessoas que participam ou participaram do movimento Passe Livre, né, que foi aí um principal aí organizador, né, aí que esteve aí na frente dessas lutas. Então, buscando isso, convidei aqui o Lucas Monteiro, né, o Lucas Legume, para poder falar um pouco aí de como foi junho de 2013. Então, Lucas, antes da gente começar, peço que por favor fale um pouquinho aí de você, que você se apresente aí para o público. Obrigado, Guilherme, obrigado pelo convite. Meu nome é Lucas Monteiro, também conhecido como Legume. Eu fui militante do movimento Passe Livre entre 2005, que é quando a gente funda o movimento, e 2015, que é quando eu saio do movimento. Eu sou historiador e professor de história, desde, sei lá, de 2010, sou professor de história, continuo sendo professor de história, e durante os anos de entre 2011 e 2014, uma das minhas tarefas dentro do movimento era ser a pessoa que dava entrevistas, que era a figura pública que dava entrevistas. Acho que por isso que as pessoas me chamam, porque eu era a pessoa que ficava dando entrevista. Então, mesmo depois de sair do movimento, eu continuo sendo chamado para esse tipo de atividade. Só para avisar que no meu caso, você foi uma das poucas pessoas que eu conhecia, né, que eu sabia que participava do movimento. Aí por isso que eu chamei, mas já que eu chamei a figura pública, ótimo, maravilha. Lucas, vamos falar aí do começo das manifestações de junho, né? É, eu tive a grande oportunidade de trabalhar numa escola chamada EE São Paulo, Escola Estadual São Paulo, que esteve aí na linha de frente das manifestações, inclusive fez uma das primeiras manifestações contra o aumento da passagem bem antes de dar no que deu. Né? Eu gostaria que você comentasse aí no comecinho das manifestações de junho, né? O estopim das manifestações contra o aumento da passagem. Como se deu, como que foi a organização, falar aí da mobilização que houve nessa escola aí em São Paulo e numa outra que não fugiu o nome. Gostaria que você falasse um pouquinho disso primeiro. Obrigado, Guilherme. É interessante retomar isso, é uma coisa que pouca gente retoma, porque, na verdade, as primeiras manifestações que tiveram em São Paulo não foram em junho, né? Foram em maio. Foram manifestações secundaristas, né? Porque o movimento Passe Livre ele era marcado por isso. A gente tinha uma grande atividade com escolas secundaristas, com escolas, principalmente públicas de ensino médio, né? E a gente fazia atividades discutindo o transporte, a mobilidade urbana com esses estudantes. E aí, desde o fim de 2012, a gente começou um trabalho em algumas escolas que para a gente era relevante. Uma era em São Paulo, que é no centro, e outra era a Irmã Marchetti, que é em Pirituba. E aí, ainda em maio, a gente fez uma manifestação no centro com os estudantes de São Paulo e outra manifestação em Pirituba com os estudantes da Irmã Marchetti e mais uma outra escola que agora me foge o nome. Isso está tudo documentado num documentário que chama Primeiras Chamas, que é um documentário que conta um pouco especificamente essa história. E é interessante isso porque é isso, né? Mostra um pouco da onde vem o movimento Passe Livre, né? O movimento Passe Livre tinha uma referência muito forte nesse trabalho de secundarista, nesse trabalho de escolas, e foi a partir disso que a gente ficou conhecido. Então, quando a gente chama as manifestações no início de junho, a gente já tinha feito
8 anos de trabalho em escola. Então, tinha muita gente que já tinha saído dessas escolas que estava na universidade, ou mesmo alguns que já eram professores, como é o caso lá no Hermano Marchetti. Quem abriu as portas para a gente foi uma pessoa que era professora e que tinha sido do movimento anos antes e depois abriu as portas para a gente voltar lá. Então, é interessante pensar isso, que são essas pessoas que já tinham contato, que já conheciam que era o movimento, que fazem parte dessas primeiras manifestações. E essas manifestações, elas começam no dia 6. Na verdade, no dia 6 tem a manifestação no centro, mas antes disso tem uma manifestação também no Mboi-Mirim, né, que a população do Mboi-Mirim, junto com o movimento pacífico, põe fogo em alguns pneus ali e param a estrada do Mboi, lá no fundão do Mboi-Mirim. E aí tem uma primeira manifestação no dia 6, que já é uma manifestação que ela tem algumas características peculiares, né? Ela dá as costas para a prefeitura e ela vai para 23 de maio e coloca fogo em pneus ali na 23 de maio, em catracas que tinham como base pneus, na verdade. E aí a polícia começa a reprimir a gente. Uma manifestação intensamente reprimida. Aí a gente já marca uma segunda manifestação para o dia seguinte, que é uma manifestação que para a Marginal Pinheiros. E é uma manifestação que é menos reprimida. E aí a gente tem outra manifestação dia 11, que é uma manifestação que a gente tem que ir para Paulista, a gente tem que começar na Paulista. Ela é reprimida desde o início, na verdade, essa manifestação, ela mal começa a andar, ela já é reprimida. E aí a gente tem mais de 20 presos nessa manifestação. Os números de presos estavam entre 4 e 5, e nessa já começa a escalonar bastante. A gente tem um número de fianças muito altas, e aí a gente tem toda uma conjuntura ali de repressão. Mas acho que a gente, antes de eu avançar, acho que tem mais coisa que você gostaria de perguntar para eu não pular tanto assim. Acho que a gente podia voltar, porque quando eu começo eu vou enredando uma coisa na outra. Por mim, você pode continuar falando, ô Lucas. Mas enfim, outra pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: você que esteve aí na frente do movimento, né? Gostaria de saber, né, que na semana passada que teve aí, né, os debates, né, sobre as manifestações de junho, surgiu muita discussão, né, se junho de 2013 foi de direita ou junho de 2013 foi de esquerda, né? Gostaria que você primeiramente comentasse, né, um pouco sobre isso e, né, em cima, né, desse começo aí dessas manifestações, porque eu lembro que é uma coisa muito louca. Eu queria contar um negócio aqui para você, da certo que eu entrevistado a você, né, mas eu vou tomar o tempo. Eu lembro que eu fui professor nessa aí em São Paulo, de uma menina negra, né, 15 anos de idade, que chegou para mim e falou que o que a polícia fez nas manifestações não é nem um terço que a polícia faz nas periferias, né? E eu fico perguntando, meu, como que isso, né, uma pessoa que esteve à frente desse, que, né, a menina, apesar da pouca idade na época, lutou contra o aumento, seja uma pessoa de direita, né? Eu fico me questionando isso às vezes. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, né? As manifestações de junho foi de esquerda ou de direita? Olha, eu acho que quem considera as manifestações de junho de direita está brigando não comigo, mas com os dados. Porque, a gente, assim, as pessoas têm essa mania de falar a partir da sua impressão individual, mas vamos pegar o dado. O que tem de dado? Tem dado Datafolha, tem dado Ibope, tem dado os surveys lá do pessoal do Gipopai, lá do Splash, né? Todos eles dizem que a maioria das pessoas que estavam na manifestação não de esquerda. Mas isso, se as pessoas querem brigar com a pesquisa que foi feita, aí tem que questionar a metodologia da pesquisa e não a minha. Porque o que a gente tem de dado é que as manifestações foram de pessoas que se identificavam como de esquerda. Mas tem um outro dado que para mim é mais relevante do que esse. Que você pega o Ibope, que rodou no dia 19 e 20, portanto no dia que caiu o aumento, e no dia posterior à queda do aumento, rodou no dia 19 de 20 em 6 capitais. E mais de 50% das respostas ali são que as pessoas estão lá por transporte. Então, eu acho que é importante a gente ter claro que junho não apenas é uma manifestação popular transformadora da classe trabalhadora, como é uma manifestação popular transformadora da classe trabalhadora que tem uma pauta bem específica. Por mais que existissem outras pautas também, a pauta central de junho foi transporte. E foi transporte porque o transporte é uma forma clara de exploração do trabalhador na vida cotidiana
nas cidades. Porque o transporte é uma forma clara do trabalhador sente a sua exploração, porque ele usa o transporte para ir trabalhar, portanto, para ser explorado. Ele tem uma jornada de trabalho ali que não é paga, ele passa 2, 3, eventualmente 4 horas no transporte diariamente e não recebe por isso. E além disso, ele paga para se deslocar. Então, quando a gente está fazendo uma mobilização pela redução de tarifa, a gente está fazendo uma mobilização para permitir que exista uma ampliação generalizada dos salários da classe trabalhadora. Porque a classe trabalhadora está se mobilizando para conseguir ter dinheiro para outras coisas. Então, quando a gente se mobiliza por transporte, e junho foi marcadamente isso, a gente tem uma demanda popular clara, articulada em luta política, para garantir que os trabalhadores tenham mais controle sobre os salários, mais controle sobre a cidade, mais controle sobre suas próprias vidas. Me parece uma demanda clássica do que a gente chamaria de esquerda. Se a esquerda não se identifica mais com as demandas clássicas e com as demandas populares de trabalhadores, mas aí o problema estaria mais no que hoje em dia se chama de esquerda do que na mobilização dos trabalhadores. Isso. E, ô Lucas, vocês tinham, né, dimensão, né, do que essas manifestações poderiam dar, né, em manifestações aí de milhões de pessoas? A resposta é depende. Porque, assim, primeiro, a gente planeja junho com alguma antecedência no movimento passivo em São Paulo. Né? Porque a gente estava sabendo do que ia ter o aumento desde janeiro, né? Que o aumento é adiado, a pedido da então presidenta Dilma Rousseff, o aumento é adiado. Na medida em que ele é adiado, a gente ganha tempo para se planejar em relação a esse aumento. Então a gente faz um estudo de todos os lugares que já tinham tido aumento de passagem no Brasil e já tinham conseguido barrar esse aumento. E a gente chega à conclusão que essas mobilizações elas precisavam ser de curto fôlego, ou seja, a gente tinha no máximo 2 ou 3 semanas para barrar o aumento. Elas precisavam ser radicais, não se intimidar perante a repressão policial ou qualquer coisa que seja, usando as vias da cidade para parar ela mesma. Elas precisavam ser focadas em uma pauta, que era o transporte, para a gente, porque se a gente abrisse muito as pautas, a tendência era que cedessem outras coisas e não cedessem o que a gente queria, que era a redução de passagem. E, por fim, ela era uma manifestação que precisava sair do controle de quem tinha chamado ela inicialmente. Então, a gente faz um planejamento para tentar garantir que tudo isso seja cumprido. Em alguma medida, a gente consegue isso, porque o aumento ele é revertido no dia que a gente tinha previsto no nosso planejamento. A gente não se deu conta na época, ou na hora, mas pouco depois a gente percebeu que é isso. A gente pegou o calendário e a gente viu que no dia que a gente tinha previsto o aumento cai. E a gente sabia também que se a mobilização explodisse em São Paulo, isso se espalharia pelo Brasil inteiro. A gente não tinha dúvida disso, tanto é que são em mais de 100 cidades que que as tarifas são revogadas. Mas entre saber isso e saber, sei lá, que Ouro Preto do Oeste ia ter mais de 10 mil pessoas na rua, que a Câmara de São João del Rei ia ficar mais de uma semana ocupada, tem um lapso muito grande, né? A gente sabe que as coisas vão ganhar muita proporção, mas a gente não faz ideia exatamente como essa proporção vai acontecer. A gente sabia que ia ganhar, não sabia. A gente sabia que ia ficar 24 horas ininterruptas em manifestação no Grajaú, em São Paulo? Não, mas teve isso. A gente sabia que ia ter grandes manifestações? Sabia. A gente sabia que iam fechar o Rodoanel e pôr fogo em pneu no Rodoanel? Não, inclusive a gente não soube disso nem em 2013. Eu soube isso conversando com um colega de trabalho depois, 3 anos depois, ele falou, não, porque em 2013 a gente foi lá, fechou o Rodoanel. Eu não fazia a menor ideia que tinham fechado o Rodoanel e pôs fogo em pneu em 2013, mas fizeram. Maravilha, Lucas. E o seguinte, né? Nesse, nessa semana do debate, né, surgiu aqui algumas polêmicas sobre em relação, né, ao papel que o MBL cumpriu nas manifestações. Inclusive muita gente, né, criticando, né, que o MBL depois, o MBL não, desculpa, o MPL
né? O movimento passe livre, né? Para não fazer confusão, se ausentou, né? Quando tinha que estar presente. Eu gostaria que você respondesse isso, né? Que eu acho que é importante. Vamos lá, desculpa que meu gato está me atrapalhando aqui. Ó. Vamos lá. Sobre o MPL, o Movimento Passe Livre se ausentar. Bem, eu não falo mais em nome do Movimento Passe Livre, mas me parece que é o seguinte: a gente tinha um planejamento muito claro do que fazer até ganhar. O que fazer depois da vitória conquistada ou depois da redução de tarifa não é uma coisa nunca que a gente tinha parado exatamente para pensar como a gente faria isso, de que maneira a gente atuaria e como a gente resolveria essa questão. Ao mesmo tempo, é isso, né? A gente continuou na luta na rua até a gente vencer. Depois que a gente venceu, o que a gente fala, e aí sou eu que dou essa declaração, inclusive, mas em nome do movimento, evidentemente, é que a gente estava saindo da rua porque a gente tinha vencido e não tinha sentido a gente chamar outra manifestação contra o aumento de passagem, uma vez que a gente já tinha barrado. A gente poderia, avaliando retrospectivamente, ter chamado naquele momento uma mobilização pela tarifa zero ou por uma vida sem catracas, ter dado algum grau de continuidade na luta ali. Seria uma possibilidade de continuar oferecendo para aquelas pessoas uma mobilização comum e uma forma de organização comum que permitisse a continuidade da luta e a continuidade do engajamento daquelas pessoas. E isso a gente não conseguiu fazer. Isso não quer dizer que a gente tenha se ausentado. A gente, mesmo quando a direita se mobilizou, a gente lançou nota defendendo os partidos, defendendo as mobilizações, defendendo que os partidos sempre tinham participado das mobilizações, o que é verdade. Então, eu não acho que exatamente que a gente tenha se ausentado do que estava acontecendo ali. A gente simplesmente continuou e a gente não chamou outra manifestação que a gente poderia ter chamado, de fato. Me parece que seria uma coisa que poderia ter em vista. Mas vale lembrar que, naquele momento, a esquerda como um todo, ela se ausentou, né? É muito difícil um movimento sozinho chamar uma mobilização, ou continuar chamando uma mobilização. E as preocupações centrais ali do MST, ou da CUT, ou das outras organizações, era defender o governo, e não pensar em como dar continuidade àquelas mobilizações. Aí era muito complexo a gente sozinho conseguir fazer isso também. Eram todos os outros grupos puxando para trás e a gente tinha uma capacidade limitada de atuação ali. É claro que a gente também poderia ter usado mais do que a gente usou. Principalmente, para mim, após junho de... Após junho de 2013. A gente poderia ter chamado mais coisas depois de junho de 2013, pensando ali julho, agosto de 2013, eu acho que a gente poderia ter dado uma continuidade maior, a gente poderia ter incorporado mais pessoas no movimento. Né? Eu acho que a gente falhou, enquanto movimento Passe Livre, tinha algumas milhares de pessoas querendo participar do movimento, e a gente não conseguiu fazer com que essas pessoas se incorporassem organicamente à mobilização do movimento. A gente não teve essa capacidade naquele momento. Me parece que isso foi uma falha nossa. Outra falha nossa também, me parece que foi a gente não conseguiu... isso, a primeira, na outra eu já falei que a gente não conseguiu continuar pautando isso. Mas, ao mesmo tempo, é inegável que teve uma explosão de mobilização de esquerda e popular ali. Você pega 2013, em janeiro, em julho de 2013, você tem dezenas de ocupações acontecendo no Grajaú. Dezenas de ocupações. Você tem as pessoas falando, o pessoal conseguiu reduzir a passagem, a gente vai conseguir agora nossa casa. E é isso, o Grajaú é tomado, e as pessoas estão se mobilizando ali. Então, tem uma continuidade dessas lutas que me parece clara ainda em 2013. A questão é que o movimento Passe Livre ele não consegue mais ser a gente, enquanto movimento Passe Livre, não conseguiu mais ser o agente inovador que a gente era até então. Lucas, você falou, né, que o movimento era um movimento de esquerda e tudo mais, né, algo que eu particularmente concordo, né, com a sua análise, mas eu queria perguntar para você o seguinte: quando estourou essas mobilizações massivas,
Tava para perceber que a direita, a Rede Globo, estava disputando, né, o movimento, né? E a partir do momento que a Rede Globo começa a disputar o movimento, o que né, vocês fizeram aí, né, para combater essa tal dessa influência da Rede Globo nas manifestações de junho? Eu acho que sim, começa uma disputa por parte da imprensa, mas começa atrasada, na verdade. Né? A imprensa perde a primeira disputa para a gente. A imprensa tenta colocar a gente como vândalo, como destruidor. A gente ganha essa disputa da imprensa. A gente consegue um apoio popular maior do que a imprensa tinha, do que as organizações Globo tinham. Isso faz as organizações Globo se reposicionarem. E eles tentam falar que não era apenas por 20 centavos. E, inicialmente, eles são derrotados de novo. Porque a gente tem a redução de tarifa, a gente tem, após a redução de tarifa, as pessoas dizendo que estão lá para o transporte. Então, eles não conseguem ganhar isso inicialmente. Eles ganham isso muito mais na batalha posterior do que na época. Eles estavam disputando e eles não estavam conseguindo impor a sua pauta como pauta do movimento. Você pega o quanto era citado corrupção, era menos que era citado transporte. Em todas as manifestações. A questão é que depois a gente não conseguiu continuar pautando outras coisas, e aí eles conseguem ganhar uma primazia em relação a isso. Mas isso se dá num segundo momento. E mesmo as manifestações contra a corrupção que acontecem em 2013, elas são pequenas. Elas não são muito significativas. O que acontece é que, por conta da repercussão que a Globo dá nisso, a mobilização parlamentar em torno disso se torna mais intensa. E os parlamentares aprovam uma série de leis, como a lei de legislação premiada, ou revogam o MP 47, né? Perdão, a PEC 47, que eram coisas que, basicamente, eram campanhas midiáticas e de grupos conservadores. Mas isso acontece após essas mobilizações. Isso não acontece pautado centralmente na mobilização de rua, e sim a partir das respostas que se produzem ali. Eu acho que isso não quer dizer que não havia organizações de direita organizadas ali. Elas começam a atuar ali. Mas, num primeiro momento, embora elas hostilizem, a cena da Paulista deles hostilizando todo mundo que estava com bandeira vermelha é emblemática, isso ainda não era, ou não me parece, pelas pesquisas que eu vejo e pelo que eu já vi de levantamento de dados, majoritário. O que acontece é que existia uma insatisfação, o PT era o partido do governo, era considerado um partido da ordem, o PT estava no governo federal e no governo municipal, tinha tido uma postura por parte do governo federal bastante dúbia sobre o assunto, né? O José Eduardo Cardoso condenando as manifestações, oferecendo a Força Nacional de Segurança, o Haddad inicialmente apoiando a repressão junto com o Alckmin. Então você tinha essa mobilização, então você tinha um desgaste evidente com as figuras do partido. E aí você tem, desse desgaste, você tem os grupos de direita percebendo que a rua não era mais uma coisa que era controlada apenas pelo PT. Então existia uma possibilidade de disputa na rua. O que o PT faz? Em vez de disputar a rua, ou em vez de tentar cooptar as mobilizações que estavam na rua, ele fala que não tem que existir rua. Continua falando, uma parte do PT continua falando até hoje isso. Ah, não, a gente não tem que fazer manifestações para não desestabilizar o governo, tem que ser tudo muito controlado. Continua. Por exemplo, agora tem algumas pessoas chamando uma manifestação para relembrar junho nas ruas, aqui, dia 29 de junho, aqui em São Paulo, no Teatro Municipal, às 5 horas. E aí tem petistas falando, não, eles vão fazer isso de novo, a manifestação é contra todas as tarifas de transporte. Eles falam, não, vão fazer isso de novo. O que é um delírio, porque é achar que a população não pode se mobilizar. Então, me parece que a resposta de mobilizações, ou de evitar que qualquer contestação caia para a direita, é existir uma contestação de esquerda. A esquerda precisa ser contestadora, ela precisa contestar o que está acontecendo, ela precisa se propor radical. Porque senão a gente vai deixar a única energia de transformação virar para a extrema-direita. Isso é o fascismo. Se a energia de transformação vira para a extrema-direita, você tem uma mobilização de tipo fascista, que é o que a gente não quer. A gente precisa ter uma proposta de energia de transformação que seja à esquerda. Eu sei que essa pergunta é muito batida, mas acho que é importante a gente conversar aqui. Eu queria que você fizesse uma comparação, né,
do caráter dos manifestantes, né, da composição social dos manifestantes em 2013 com a composição social de quem foi aí, né, pedir o impeachment, né, da época da Dilma em 2015. Qual que era a diferença da composição social, composição de idade? Eu sei que essa pergunta é meio batida, mas acho que é importante a gente colocar ela aqui. Guilherme, eu acho que a primeira grande diferença é da idade. Você tem as pessoas que se mobilizam em 2015 são pessoas mais velhas, pessoas entre 40 e 60 anos, acho que é isso. E as pessoas que estavam se mobilizando em 2013 eram bem mais jovens, eram entre 15 e 25 anos a maior parte. Né? Então era um extrato muito mais jovem de trabalhadores ou que tinham recém entrado no mercado de trabalho ou que estavam ainda estudando. É isso, você tem uma faixa de pessoas muito mais jovem se mobilizando em 2013. A outra coisa que você tem bem diferente em 2013 é o extrato de renda. O extrato de renda em 2013 é um extrato que vai até 5 salários mínimos majoritariamente. O de 2015 e 2016 é acima de 10 salários mínimos. Então você tem uma diferença gigantesca de renda e de faixa etária nessas mobilizações. E aí, bem, aí você tem uma série de outras diferenças, né? A gente era esculachado e espancado pela polícia, tomava queimadura, o Sérgio Silva perdeu um olho, e eles tiravam um selfie com a polícia. É uma diferença completamente de estrutura, de manifestação, de proposta política, de prática social numa manifestação. Parece que são diferenças gritantes. Você falou aí da questão da repressão policial, né? O que junho deixa, né, para o conjunto dos ativistas, o conjunto da classe trabalhadora em relação a esse tema da violência policial? Eu lembro, né, que eu tive na manifestação última que antes das manifestações ter milhões de pessoas, né? E eu lembro que eu subi naquelas escadas aí, logo depois da República, a polícia alucinada, né, jogando bomba, metendo um tiro de bala de borracha da gente. E, né, eu lembro que a minha mãe viu a cena, a minha irmã, né, hoje, que tem 11 anos de idade, na época tinha, né, 2 ou 3, me identificou, né, na televisão. E eu gostaria de falar um pouco aí da questão da repressão policial. O que junho ensina aí pra gente? Eu acho que são várias coisas, né, Guilherme? Primeiro, é uma repressão que, como sua aluna realmente falou, é uma repressão que é comum relativamente nas periferias, mas é comum nas periferias também quando isso é não filmado, né? Isso não é filmado, não é tão documentado. Em junho, a grande questão é que essa repressão se dá com todo mundo filmando. Com muita gente filmando. E aí uma repressão muito intensa nos primeiros dias, né? Essa manifestação que você está falando é a do dia 13, né? No dia 13 as pessoas são barbaramente reprimidas. Barbaramente. É isso. Fotógrafo perdendo o olho, gente perdendo pedaço de dedo, gente internada, gente com traumatismo craniano, a polícia tirando bomba dentro do apartamento de gente no 7º andar. É uma barbaridade. Uma barbaridade. E ali fica muito claro que quem começa a repressão é a polícia. Porque a gente tem um número grande de pessoas filmando, você tem essas filmagens entrando direto no Facebook, no YouTube, sem passar pelo filtro da grande mídia. Vale lembrar que o Facebook ainda não tinha mudado o algoritmo dele para o formato de filtros bolha, né? Então aparecia de acordo com o que as pessoas publicavam diretamente na linha do tempo. Então a gente tem uma reversão disso, e aí você tem as pessoas percebendo, bem, você tem pessoas ali se mobilizando por uma pauta que eu também concordo, e a gente pode ter que também concordo, porque é desse mesmo dia que tem aquela pesquisa do Datena, né, que as pessoas falam que são a favor da manifestação com baderna. Então mostra, as pessoas falam, bem, tem essas pessoas aí apanhando um monte por uma pauta que eu concordo, uma manifestação que eu concordo, fazendo coisas que eu concordo, e aí eu vou junto com elas. Então eu acho que você tem a repressão
por conta da adesão que a pauta tinha naquele momento, ela termina servindo como um potenciador de, não, se essas pessoas estão se expondo a correr esses riscos, eu também vou. Eu não quero mais que eles corram esses riscos sozinhos. Eu acho que isso é um aspecto do que a gente pode pensar sobre repressão policial em junho. Mas tem um outro aspecto, né? Porque tem essa repressão policial pós-junho. Porque pós-junho, você tem um incremento da estrutura de repressão policial no Brasil. A polícia começa a desenvolver novas técnicas de repressão, começa a criar a tropa do braço, ou seja, policiais que são treinados para imobilizar a gente, são policiais muito fortes, são treinados para imobilizar as pessoas sem causar uma repressão que seja mediaticamente impactante. Você tem manifestações sendo completamente envelopadas, ou seja, cercadas, e as pessoas não conseguindo sair. Você tem também uma política de repressão e assédio judicial. No Rio de Janeiro, você tem 23 militantes perseguidos, presos, que perdem seus empregos, são condenados, têm suas vidas destroçadas por conta da repressão em junho. Em São Paulo, a gente passa o ano de 2014 inteiro, mais de 10 militantes do movimento, respondendo um inquérito que sequer tinha objeto de acusação, tendo que a gente se recusava a depor, né? Mas tendo que receber a polícia em casa pedindo para que se deponha, e aí a gente consegue trancar esse inquérito em outubro, mas você tem um incremento e uma reestruturação da repressão dentro do Estado capitalista brasileiro para tornar ela mais sofisticada para evitar mobilizações radicais como as que aconteceram em junho. Sim. Falar um pouco, né, dos governos petistas naquela época e um pouco, né, do atual governo, né, do PT, né? Os governos petistas naquela época, né, alimentavam muito aquela ilusão, né, do pleno emprego, aquela ilusão de que a classe trabalhadora ia bem, muito obrigado. Sendo que na verdade a gente sabia que o buraco era bastante mais embaixo do que colocavam, né? E hoje, novamente, né, aparece o petismo fazendo toda essa propaganda, né, de que agora as coisas vão melhorar. Né? Eu queria que você falasse um pouco aí dessa propaganda, né, que existiu e que o PT ainda segue fazendo agora que ele é governo novamente. Eu acho que tem dois aspectos, Guilherme. Tem um primeiro aspecto, que é, de fato, a maioria das pessoas melhorou consideravelmente de vida durante os governos petistas. Você teve um avanço de renda, você teve mais acesso a consumo, mais acesso a programas sociais, indubitável. Mas, de um modo geral, se prometeu uma prosperidade, se prometeu um ganho salarial, por exemplo, a partir da entrada na universidade, que não se realiza. As pessoas entram na universidade, elas têm um ganho salarial, elas ganham mais do que os pais delas ganhavam, provavelmente. Mas elas não têm um ganho salarial equivalente ao que tinha um universitário que elas achavam que elas iam ter. Elas trabalham como administrador, como auxiliar administrativo numa empresa e não ganham tão bem, ou estão trabalhando ali conseguem, a partir disso, ter um pequeno avanço dentro do telemarketing. Então, você tem uma melhora pouco significativa de ganhos salariais desse setor médio a partir da educação. Então, você tem isso. Ao mesmo tempo, você tem uma ampliação do sofrimento urbano, porque você teve um modelo de expansão, da lógica de expansão de cidades nos governos petistas, um modelo de expansão calcado no desenvolvimento de periferias urbanas, a partir do Minha Casa Minha Vida, construção de de vias asfaltadas para automóveis circulares e incentivo ao carro popular. Isso tornou as vias mais congestionadas, colocou as pessoas para morar em bairros periféricos que não tinham as condições de saúde e educação adequadas, e elas têm que se deslocar desses bairros para ter acesso à infraestrutura urbana, sem deslocar pagando pelo transporte, que é caro. Então, ao mesmo tempo, a própria inclusão universitária, que é, sem dúvida, um fator progressivo da sociedade, fez com que essas pessoas que antes passavam 3 horas no transporte só para ir e voltar do trabalho, passassem a passar 5 horas no transporte, porque agora elas têm que ir e voltar também da faculdade. E aí o sofrimento urbano, nesse sentido, se amplia. Você tem uma promessa não plenamente realizada,
uma ampliação do sofrimento urbano que, de fato, incentiva as mobilizações nesse sentido, porque a pessoa está objetivamente sentindo que a vida dela não está boa da maneira que ela mereceria estar, ou ampliando o sofrimento urbano continua persistindo, a situação de exploração continua persistindo. Lucas, falar um pouco aí do movimento Passe Livre, né? É correto dizer que, primeiramente, que vocês eram a direção do movimento? E segundo, eu lembro que na época eu era organizado, né, na LERC, né, atual MRT, né, hoje eu sou militante independente, só tenho esse canal aqui. Eu lembro que uma discussão que a gente fazia, né, que precisava, que as lutas precisavam ser geridas a partir das escolas, dos locais de trabalho, né, tirar comissões através de escola para poder, né, gerir essa luta. Você acha que faltou isso, né, nas manifestações de junho de 2013? Porque, por exemplo, na São Paulo, né, onde que foi né, um dos estopins, né, das manifestações de junho na Escola de São Paulo, não tinha essa comissão, pelo menos até onde que eu saiba. De fato, vamos lá, duas coisas. Primeiro, se o movimento Passe Livre foi a direção da luta. Eu acho que enquanto a pauta foi transporte, sim, o movimento Passe Livre conseguiu apontar qual o caminho que essa luta seguiria, né? Mas é que eu uso, nesse sentido, um termo direção bem diferente do termo de direção que costuma se usar nos debates leninistas, né? Porque no leninismo a direção vem a partir de uma vanguarda que aponta o caminho e que formula qual é o lugar que a base vai. E me parece que o jeito que o movimento Passe Livre se portou como direção não era exatamente esse. Era uma ideia de estar muito conectado à demanda popular e garantir que essa demanda popular fosse a pauta central. Me parece que era um pouco isso, e nesse sentido a gente não deixava de, ao fazer isso, influenciar e apontar um caminho e uma forma de se organizar politicamente. Nesse sentido, dava alguma direção de mobilização. E talvez depois depois da vitória e da redução de passagens, qual seria essa direção a seguir não estava claro para a gente. A gente confiava muito que a população como um todo ia conseguir apontar qual ia ser esse caminho. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente poderia pensar em quais seriam os caminhos para se organizar isso politicamente. É claro que grupos organizados, doutrinários, como é o caso do MRT, eles têm uma resposta meio comum para como fazer isso sempre. Eu acho que não é um bom caminho ter uma mesma resposta, né? Teria que se pensar como fazer isso. Talvez fazer assembleias de bairro ou assembleias locais poderia ser um bom caminho, mas organizativamente fazer isso em junho seria muito complexo, eu não sei muito bem como a gente faria. Por escolas, sem dúvida, eu acho que não daria certo por escolas naquele momento, porque a base social era um pouco mais dispersa do que isso, né? Você não tinha uma base social tão consolidada via escola, mas talvez pensar algum tipo de organização intermediária ali poderia ser algum caminho possível, sim. Por que isso seria complexo, né, na sua primeira parte, né? Por que seria complicado isso? Porque Gostaria que você aprofundasse. não, porque objetivamente você teria que pensar em qual seria o fórum de decisão disso. Porque não existia um fórum colegiado de decisão ou um comitê central ou algo assim que o valha para as pessoas escolherem como fazer. Talvez em BH eles têm uma experiência maior de ter feito assembleias populares, assembleias de bairro, né? No Rio eles fizeram assembleias muito grandes também, mas elas eram centralizadas. Em BH eu acho que eles conseguiram fazer essa rotatividade de assembleias um pouco maior. Mas, objetivamente, esses comitês decidiriam o quê? Como organizar o quê? Não era uma coisa que estava tão clara em como fazer isso organizativamente, me parece. Não é uma coisa... Também é isso, né? Se a gente tivesse planejado
o como fazer tudo isso, como é comum de organizações de tipo leninista fazerem, eu não sei se a gente conseguiria, porque de um modo geral as organizações leninistas elas propõem fazer isso e elas não conseguem estourar as mobilizações. E vale lembrar que é isso, né? Você tinha naquele momento muitas organizações leninistas que teoricamente se preparam para a explosão desses momentos e elas não conseguem fazer absolutamente nada nesse sentido em São Paulo. PSTU não conseguem fazer nada nesse sentido em São Paulo. Teoricamente, eles eram a vanguarda que estaria pronta para agir nesses momentos. Mas nada disso acontece. Então, me parece que a realidade material dessa mobilização política ela termina atropelando um pouco o quanto a gente tinha, tanto a gente que era autonomista, quanto as correntes leninistas, o que a gente tinha de pré-concepção de como a gente organizaria politicamente aquilo. E interessante isso que você coloca, né, Lucas? E embora eu também tenho meus questionamentos, mas eu procuro ir num caminho um pouco diferente do que você está fazendo, mas assim, por que no seu entendimento, então, né, as ditas correntes leninistas, né, você citou no caso aí duas, né, a que eu militei e o PSTU, não conseguiram aí fazer a diferença na luta de junho de 2013? Bem, aí eu não sei dizer por que elas não conseguiram, mas me parece que assim, elas participaram da luta, claro que elas participaram, mas é isso, se você, pelo que eu conheço de princípio de organização de vanguarda, quando você tem uma organização de vanguarda consolidada e você tem uma explosão popular, a organização de vanguarda, o partido bolchevique vai saber dirigir a luta. E eles não conseguiram. Não conseguiram se inserir como dirigentes, que é para o que essa organização de vanguarda é formada. O que mostra para mim uma limitação da própria lógica de organização de vanguarda ali. Que talvez a mobilização ela dependa mais de outras coisas, de outras formas de organização, de mais fomento de organização de base, mais fomento de organização popular, mais fomento de organização autônoma e horizontal, que as pessoas consigam criar coisas. Me parece, eu aposto mais nesse caminho. Eu aposto que a gente enquanto movimento pacífico, a gente deveria ter apostado mais nisso e fomentado mais essas formas de organização popular. A gente não conseguiu fazer isso. Mas me parece que simplesmente colocar uma direção perante isso não mostrou um resultado mais eficaz. Lucas, agora fazendo aqui uma pequena aprovação para você, né? Você falou aí do movimento. Peço aí para primeiramente que desligue o microfone, Lucas. Esqueci. Não, tudo bem. É, esperando aqui. Liga na luz? Ótimo. O Lucas, fazendo uma provocação aí para você. Você não acha que se existisse um movimento, uma organização que tratasse aí de outras pautas além da questão do transporte, como fez o Passe Livre, você acha que né, a esquerda, né, os setores progressistas de esquerda teriam mais força em junho de 2013 para aglutinar setores da classe trabalhadora do que ter um movimento apenas, né, que luta por transporte? Olha, eu tendo a achar que não. Porque se não fosse um movimento que lutasse apenas por transporte, ele não teria a legitimidade popular que ele teve para fazer o que ele fez. Então eu tendo a achar que se não existisse um movimento que pautasse abertamente transporte, a gente não conseguiria mobilizar as coisas daquela maneira. Não é uma certeza, evidentemente, mas minha tendência é achar que a legitimidade vinha da pauta também. Além disso, e aí a gente pode discutir depois, como a gente continuaria aquela luta. Uma vez que a legitimidade do movimento era calcada no transporte, não me parece que seria saudável em relação ao movimento passe livre pautar as outras lutas, porque a gente não tinha conhecimento e expertise em relação a isso. Talvez coubesse a outros movimentos conseguirem assumir aquilo e pautar, mas os outros movimentos estavam no momento de segurar um pouco mais as coisas. Né? Existem pessoas que militavam comigo que acham que talvez a gente devesse ter abraçado um pouco mais a difusão e pautado outras coisas.
Eu acho que não. Eu acho que a gente deveria ter pautado a tarifa zero e isso poderia ter dado um sentido comum de mobilização ali. Mas isso não é um consenso entre as pessoas que participaram daquelas mobilizações. Certo, falando em tarifa zero, né, passe livre, o que é o tarifa zero e o passe livre? Né? O que é essa pauta e reivindicação? A reivindicação de tarifa zero ela é autodidática, na minha opinião. É tipo a não pagamento, o não custeamento de tarifa da, do transporte mediante tarifa. Porque basicamente a tarifa serve como uma forma de exclusão de uma parte da população do transporte. É para isso que ela serve. Ela serve para impedir que determinados setores da classe trabalhadora utilizem os meios de transporte. Tanto é que quando você retira a tarifa do meio de transporte, em todas as cidades que retiraram até hoje, o número de pessoas circulando aumentou. O que mostra que tem pessoas que não circulam porque não podem pagar. Então, quando a gente está lutando por tarifa zero, a gente está lutando para que os trabalhadores e trabalhadoras, além de terem mais dinheiro para gastar com o que eles bem entenderem, eles possam ter mais acesso ao produto do seu trabalho que está esperado pela cidade. Então, lutar por tarifa zero é lutar para que os trabalhadores retomem o controle, ou uma parte do controle, do tempo que é retirado deles e que se materializa em diferentes formas de construir a cidade. É isso que é lutar por tarifa zero. É lutar por essa retomada. É claro que hoje em dia, 10 anos depois, a tarifa zero ela ressurge ou reaparece apenas como uma solução gestorial de como gerir a crise do financiamento urbano, do financiamento do transporte urbano. Não é isso que a gente quer. Não tem sentido para a gente a tarifa zero aparecer apenas como forma de salvação das empresas, que é o que aparece, por exemplo, no discurso do Milton Leite, presidente da Câmara de São Paulo, ou do Ricardo Nunes. Não, a tarifa zero para a gente tem que ser uma luta de mobilização popular que ganhe um sentido de mobilização dos trabalhadores. Me parece que é isso que seria um sentido da tarifa zero que eu defendo. Aí tem aquela seguinte pergunta, né, que muitos liberais, né, conservadores falam. Mas quem paga a conta, né? Como o pessoal fala, não existe almoço grátis, né? Eu sempre tenho vontade, quando alguém me pergunta quem paga a conta, eu falo você. Eu vou cobrar por quem faz essa pergunta. E aí, cada vez que fizer essa pergunta, a gente paga, pronto. Zerou o déficit. Mas, de um modo geral, assim, eu poderia discutir aqui sobre os benefícios econômicos correlatos em relação à tarifa zero. Dizer que tem aumento de serviço, tem aumento de ISS, tem aumento de consumo. Mas não é isso que eu vou discutir. A questão é a gente tem uma disputa por orçamento público. Não só por orçamento público, como, pensando além do orçamento público, a gente tem uma disputa por quem pode circular na cidade. E eu acho que se todo mundo tem que poder circular na cidade, cabe ao quem se beneficia dessa circulação na cidade, ou seja, as classes dominantes, pagarem por isso. Porque eu me desloco na cidade para trabalhar, para fazer esse motor do capitalismo girar. Se é isso, quem tem que pagar por esse deslocamento são as pessoas que mais se beneficiam dessa lógica social. A gente tem que inverter isso. Não tem sentido as pessoas que são as exploradas, as pessoas que se ocupam a parte de baixo da pirâmide social, pagarem por uma coisa que não beneficia elas mesmas. E aí a gente pode discutir se isso se faz via aumento de IPTU, se se faz pela redistribuição de impostos, por uma lei específica em relação ao Vale Transporte, ou por uma lei que cobra especificamente de carros que emitem mais poluentes. A gente pode discutir várias formas de fazer isso. A questão é que as pessoas precisam poder circular na cidade. Maravilha. E Lucas, falando aqui um pouco, né, da influência política, né, dos grupos, né, das empresas de transporte tem, né, com as prefeituras. Gostaria que você comentasse um pouco mais sobre isso, porque a influência, o lobby, a gente sabe que é grande, né?
Sem dúvida, o lobby das empresas privadas é uma forma de apropriação das empresas por conta do conjunto de impostos que é pago a partir da extração da mais-valia da classe trabalhadora, para usar os termos mais duros, né? Imposto é isso, né? Imposto e financiamento de Estado é isso. A classe trabalhadora produz e aí isso serve para financiar o Estado e financia o Estado cria esses meios de gestão de controle da classe trabalhadora. O que é a empresa privada? A empresa privada, que tem uma concessão pública única, que é o caso do transporte, por exemplo, ela é uma forma de uma parte desse conjunto ir de novo para mão de capitalistas privados e não para mão de gestores públicos. Me parece que eles conseguem ali ter um jogo de pressão e de controle muito grande, porque a verdade é que eles ajudam a fazer campanhas, principalmente de vereadores, né? A vereança ali nas cidades ela depende dessas articulações locais, e aí muitas vezes essas empresas têm força em um local ou em outro, e aí você tem uma coligação ali que termina fazendo com que você tenha uma proximidade muito grande entre os gestores públicos e os gestores dessas empresas privadas. Me parece que é isso que acontece e por isso que elas conseguem determinar tanta coisa dentro da legislação e da construção de formas de como se desenha o orçamento público em relação a isso. E o que aconteceu, né, com o movimento Passe Livre, né? Você falou que, né, se ausentou, né, se afastou do movimento, né, mas, né, do que você tem acompanhado, não sei, aonde está o movimento Passe Livre hoje? Não é exatamente que eu me ausentei, né, Guilherme? Eu rompi com o movimento e fiz uma crítica pública à capacidade que o movimento tinha de inovação. Eu considerei, quando eu saí em 2015, que o movimento não tinha mais a capacidade de inovação e de criação que ele tinha antes. E por isso eu saio e faço uma crítica pública dizendo que o movimento tinha acabado em relação à sua capacidade de criar e de pautar e de transformar as relações sociais que a gente queria transformar. Nesse sentido, por isso que eu saio do movimento e por isso que eu faço a crítica pública. Depois disso, o movimento continuou existindo e continua fez inclusive lutas contra o aumento, continua existindo a sigla, continua existindo gente que se reivindica do movimento. Mas eu continuo achando que a capacidade de criação e inovação do movimento se perdeu. Por quê? Olha, em parte porque ele não sou. A forma que o movimento interpretou os próprios princípios foi uma forma restrita. Foi uma forma que não dava capacidade de continuar inovando. Não teve a capacidade de agrupar um grande número de pessoas, não teve a capacidade de entender como conciliar a ideia de horizontalidade com a ideia de divisão de tarefas, não teve a capacidade de entender como manter as formas de organização horizontal com a incorporação de dezenas de milhares de pessoas, não conseguiu fazer isso, em parte porque terminou achando que era que só pela manutenção dos princípios as respostas iam se acontecer naturalmente. Mas, ao mesmo tempo, e isso é uma avaliação que eu me baseio na história, após vitoriosos, todas as mobilizações tendem a se burocratizar, tendem a perder a sua capacidade de inovação. Isso aconteceu em todas as revoluções. Você não teve nenhuma revolução que, após uma vitória inicial, conseguiu continuar sendo criativa. Isso vale para as mais diferentes mobilizações políticas dos trabalhadores. Essa tendência à burocratização, a ficar ensimesmado. Então, eu acho que o movimento Passe Livre também sofreu disso. A gente não soube mudar a gente mesmo para fazer isso. Nesse sentido, a gente perdeu essa capacidade inovadora. Maravilha, vamos aqui para a última pergunta aqui do nosso papo, que está muito bom, né? O que junho deixa para você
e principalmente quais lições que deixa para a classe trabalhadora nesse período que nós estamos vivendo de crise econômica, crise política. Eu acho que a primeira coisa que, para mim, fica claro é que é possível uma organização sem formas de apoio exterior, sem formas de apoio externo, sem estar inserido dentro de nenhuma máquina política ou partidária, impor uma vitória, impor-se vitoriosamente ou impor uma derrota às maiores burocracias partidárias que existiam no país na época. Impôs uma vitória em relação ao extinto PSDB, impôs uma vitória em relação ao Partido dos Trabalhadores, impôs uma vitória em relação ao MDB no Rio. Então, não existia uma organização prévia e, de repente, os 3 maiores partidos são derrotados por pessoas que não tinham esse apoio externo. O que mostra que a forma de organização popular, as pessoas se mobilizando diretamente, as pessoas fazendo diretamente a luta, conseguem fazer vitórias. Também mostra para mim a clareza da gente precisar continuar pautando a universalidade, continuar pautando a necessidade de todos nós, transversalmente, enquanto trabalhadores, continuarmos nos mobilizando. Porque eu acho que junho foi isso. E a importância disso continuar acontecendo em qualquer contexto. Porque não dá para a gente depender das estruturas burocráticas do Estado para impedir a mobilização de extrema-direita, como se mostrou isso nos últimos anos. A gente precisa, criar formas de organização política que garantam isso. E para mim fica claro também que é isso, né? A gente precisa pensar melhor em como se organizar politicamente em relação a isso. Para em momentos que a gente tem ascensos como esse, a gente conseguir dar respostas coletivas mais eficazes e mais transformadoras. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista no Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Lucas Legume, né, o Lucas Monteiro, pelo ótimo papo aí que tivemos. Acho que esse é um debate, né, bastante importante, bastante relevante e que vamos continuar fazendo, né, ao decorrer de junho, levantando aqui algumas questões e fazendo aí o debate público como deve ser feito. Então eu passo aí a bola novamente para o Lucas para ele fazer suas considerações finais. Obrigado, Guilherme. Obrigado, pessoal que assistiu aqui no Mesa de Debates. Quero reforçar que junho é uma mobilização que foi marcantemente de rua e vai continuar sendo de rua. Dia 29 agora tem manifestação contra as tarifas em todos os transportes, sendo chamado por vários grupos e organizações que participaram ou outros que não participaram também em junho. Dia 29 às 5 no Teatro Municipal, porque é isso, essa memória continua viva e continua acontecendo nas nossas lutas. E é um repertório da classe trabalhadora as lutas de junho e a gente precisa continuar se mobilizando em relação a isso. Maravilha, então, novamente aqui, né, agradecendo ao Lucas e também, né, agradecendo a você que nos acompanhou. Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta esse vídeo, compartilhe nas redes sociais, comente concordando, não concordando, né? Aí nesse outros vídeos, a sua participação ajuda, né, o canal a crescer e a ter um alcance maior do que ele tem, né? E também segue a gente no Facebook, deixa aí o seu like aí nos vídeos, segue a gente no Facebook. Também, né, além do Facebook, nós estamos aí no Instagram e também no TikTok, né, fazendo aí, produzindo vídeos aí para essas duas redes sociais. E para a gente finalizar aqui de vez, né, falar aqui do nosso Pix 385 007 02800. Nós do Mesa de Debates somos uma mídia independente, não recebemos dinheiro nem do capital privado e também nem do Estado.
e nem queremos receber isso. Então, para a gente continuar fazendo aqui as nossas atividades, né? Inclusive ter projetos aí para esse segundo semestre de 2023, a gente vai precisar de dinheiro, né? Então, a melhor maneira aí é a gente fazer a famosa vaquinha. Então, o Pix está aqui, né? Quem puder colabore aí com qualquer quantia. E para a gente finalizar aqui de vez, outra plataforma de nossa de financiamento é o Padrim, www.padrim.com.br/podcast mesa de debates. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só, pelo menos da minha parte, um forte abraço e fui!